Ezequiel 48:11 está escrito assim: e será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Vou ler mais uma vez. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Então aqui o Senhor, através de Ezequiel, está dando testemunho que estes aqui eram sacerdotes santificados, que estes aqui iriam receber herança, que estes aqui não andaram errado, que estes aqui não se enveredaram pelo erro, não se extraviaram como os demais. E por terem sido fiéis, eles receberiam herança. E eu pergunto, você crê que o Senhor tem uma herança para você também? Agora, você está disposto a ser um sacerdote, uma sacerdotisa santificado, fiel e perseverante na presença do Senhor? Então eu leio mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança e que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Você crê que ele vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja que aplaude e te glorifica, abra, meu Deus, os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Nós vamos ver muitos textos bíblicos, então se você for rápido, endereço, vá acompanhando, se não for, você vai anotando, depois em casa com calma você confere tudo, tá? Muito bem, nós encontramos na Escritura que Melquisedeque era sumo sacerdote de Salém, e ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Não vemos genealogia, Melquisedeque aparece lá em Gênesis, capítulo 14, quando Abraão retorna da batalha contra os reis que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. Nós encontramos em Hebreus capítulo 7 uma analogia clara entre Melquisedeque e o próprio Senhor Jesus. Mas, humanamente falando, o primeiro sacerdote escolhido por Deus vai ser Arão e os seus filhos. Vá lá comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 28, Êxodo, capítulo 28, eu vou ler a partir do versículo 1. E aqui esse texto é quando Moisés está no monte, não é? Deus dando a ele a revelação do tabernáculo. A partir do capítulo 25 até o 31, Moisés está no monte. E Deus mostrando para ele como deveria ser construído o tabernáculo, os utensílios, os móveis, os detalhes. E aqui Deus diz o seguinte, não é? Em cima do capítulo 28, tem um subtítulo na sua Bíblia? Tem aí? Na minha tem: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Quem escolheu? Deus. Vamos ler o versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Muito bem. O próprio Deus os escolhe.
o próprio Deus diz a Moisés: devem ser feitas vestes sagradas para que eles usem. E a veste do sumo sacerdote era ainda mais especial, porque tinha uns ornamentos que nas outras não tinham. Na veste do sumo sacerdote, além da túnica, tinha por cima o éfode, tinha também o peitoral, não é? Que era uma tabuinha que vinha aqui no peito, com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Também o sumo sacerdote tinha uma mitra sobre a cabeça, um turbante, e uma lâmina de ouro na altura da testa, escrito santidade ao Senhor. E do jeito que Deus falou para fazer, Moisés vai fazer, não é? A construção do tabernáculo será aprontada, todos os detalhes. Chega o dia em que chama, não é, Arão e seus filhos. Vai comigo em Levítico capítulo 8, e do jeito que Deus mandou fazer, Moisés fez. Vamos ler Levítico, capítulo 8, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, aliás, direto no versículo 5, e disse Moisés à congregação: isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. E dele aspargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu as túnicas e cingiu com o cinto e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Somente aqui. Do jeito que Deus falou para fazer, Moisés fez. Então Arão agora é o sumo sacerdote e os seus filhos foram escolhidos como sacerdotes. E eles deveriam ser os exemplos, eles deveriam ensinar ao povo a guardar a palavra, instruí-los na palavra de Deus para que assim fizesse nos mandamentos o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Só que houve um dia que 2 filhos de Arão, os mais velhos, eles acabam vacilando, eles acabam cometendo um erro gravíssimo. Há erros na vida, minha gente, que dependendo dele, dá tempo de arrumar. Uma fase da vida que se comete muito erros, geralmente é na juventude, não é? Geralmente na juventude costuma-se, não é, ser a fase de mais erros, porque é jovem, porque é inexperiente, porque às vezes, né, os hormônios estão à flor da pele, toma decisões precipitadas, mas à medida que o tempo vai passando, se espera de maneira geral que o bom senso predomine, sim ou não? Isso na vida até de quem não conhece a Deus, na vida de quem conhece muito mais, porque conhece a palavra. Há erros que dá tempo de arrumar, há outros que não tem mais jeito. E 2 filhos de Arão cometeram um erro que foi fatal. Capítulo 10, versículo 1. Um belo dia, olha o que diz aqui, capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Vamos entender um detalhe aqui. O tabernáculo tinha móveis. Eu ganhei uma réplica tão linda do tabernáculo, que eu trago para você ver, de MDF. Ganhei de um aluno lá da sede, mas lindo, tudo bem feitinho, caprichado, coisa linda. Está lá em casa, eu vou trazer para cá. Tá? Lindo, com todos os móveis. Mas só para você entender, né? Entrando no tabernáculo, era cercado, tinha colunas e panos, né? Como se fosse um muro. Entrava pela porta, que era de tecido. Entrando, dava de cara com o altar do holocausto. Era um móvel, imagine mais ou menos 2 metros quadrados. Esse altar do holocausto era onde os animais eram sacrificados. Animais sem mancha, sem mácula, sem nada. O sumo sacerdote analisava, os sacerdotes analisavam, tinha uma rampa lateral para subir, nas 4 pontas de chifre de carneiro, ele subia, não é? E lá ele degolava o animal e colocava lá para ser
queimado. Era mais ou menos, para você entender como nos dias de hoje, imagine mais ou menos uma churrasqueira enorme, de 2 metros quadrados. Tinha uma grade em cima, colocava a carne do animal para ser queimado e embaixo colocava lenha. E o sacerdote tinha todo dia a responsabilidade de tirar a cinza e colocar lá fora e todo dia colocar lenha, porque este fogo do altar não podia apagar. Este fogo tinha que arder continuamente. Tinha que apresentar sacrifício de manhã, 9 da manhã, à tarde, 3 da tarde. E era este fogo do altar do holocausto que o sacerdote deveria pegar numa tocha, algo do tipo, uma candeia, e levar para dentro da tenda. Após o altar do holocausto, tinha uma pia que os sacerdotes se lavavam, né? Lavavam as mãos, por causa do sangue dos animais, sujava as roupas. Entrando na tenda, de frente, tinha um móvel, mais ou menos como esse púlpito aqui, uma mesinha, que era o altar do incenso. E nessa mesinha havia uma bacia, onde o incenso era queimado. O fogo para acender o incenso tinha que ser o fogo do altar do holocausto, não podia ser fogo de outro lugar. Ao lado direito tinha a mesa com os pães, todos os dias 12 pães frescos, representando cada uma das tribos de Israel, e olhando para o lado esquerdo a menorá, o candelabro, cujas lâmpadas tinham que ficar acesas o tempo todo. Por trás, de frente, por trás do altar do holocausto, tinha um véu, que era um tecido, e lá atrás o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde estava a Arca da Aliança. Só que entenda o detalhe. O versículo que acabamos de ler diz que eles trouxeram fogo estranho, mas a parte final do versículo diz que fogo que o Senhor não tinha ordenado. O que é isso? Além deles pegarem fogo que não era do altar do holocausto, eles fizeram sem Deus falar para fazer. E amados, Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando nós fazemos as coisas, tomamos atitudes guiados pela palavra de Deus, diga comigo, vai dar certo. Diga, a bênção é certa, a vitória é certa, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, quando fazemos as coisas pela vontade própria, por decisão própria, sem a direção de Deus, assumimos o risco de quebrar a cara. E depois que o leite derramou, não adianta chorar. Está cheio de gente por aí que toma decisão própria, faz o que quer, do jeito que quer. Ah, porque o Senhor deixou. Porque você quis, infeliz. Conheço gente até que arruma desculpa dizendo, não, mas o meu coração está sentindo. E aonde na Bíblia está escrito que a gente tem que viver de sentimento? Está escrito que nós temos que viver pela fé. Coração sentindo, tem dia que eu sinto vontade de orar e tem dia que eu não sinto. Acontece isso com alguém ou só comigo? Ué, mas eu aprendi que eu não devo viver pelo sentimento. Eu devo viver pela fé e eu oro independente de estar com vontade ou não. Eu congrego estando com vontade ou não, eu jejuo estando com vontade ou não, eu busco a Deus estando com vontade ou não, porque eu aprendi a viver pela fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas voltando, esse erro foi fatal. Versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Cometeram um erro que lhes custou a vida. E para agravar a situação, eles tinham ido lá, manguaçado, cachaçado, bêbados. Versículo 8, e falou o Senhor a Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Os sacerdotes deveriam ser os primeiros a ter temor, deveriam ser os primeiros a ter reverência, deveriam ser os primeiros a discernir o que é santo daquilo que é profano. O que é profano? Aquilo que transgride o sagrado. O que é o profano? Não é aquilo que se opõe às coisas santas. É violar os princípios sagrados, as práticas impuras, ao passo que santo é aquilo que é separado, aquilo que é consagrado, aquilo que é imaculado, sincero, verdadeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, o vacilo custou a vida deles. Diga para a pessoa que está do teu lado, cuidado com os teus vacilos, viu?
Tudo que está escrito é para nos ensinar, é para nos instruir. Eles deveriam ser os primeiros, mas que exemplo eles dariam? Que exemplo? Aliás, mau exemplo. E ao longo da Escritura, nós encontramos vários sacerdotes que foram péssimos exemplos, como Eli, não é? No tempo de Eli, ele sabia que os filhos faziam errado e ele não fazia nada, passava a mão na cabeça, deixava, era conivente. No tempo do profeta Miqueias, Deus levanta Miqueias para anunciar, denunciar que os sacerdotes ensinavam por dinheiro, por interesse, por suborno. No tempo de Ageu, Deus usa Ageu para dizer que eles tinham perdido o temor e a reverência completamente. No tempo de Malaquias, e essa eu quero ler, Malaquias 2, vai lá comigo. No tempo de Malaquias, Deus pega pesado, porque a situação era grave. Malaquias, pastor, onde é que está o Malaquias? É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 2. Abra aí comigo. Malaquias, capítulo 2. Eu vou ler somente os versículos 1 e 2. Malaquias 2, versículos 1 e 2 diz assim: e agora, enquanto estou vendo que alguns estão procurando, então eu vou fazer um resumo rápido. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Malaquias, ele é levantado pelo Senhor para profetizar para uma sociedade degenerada. Começa o capítulo 1 falando da completa desonra que todo o povo estava realizando diante de Deus, a começar pelos sacerdotes. Deus vai dizer: olha, vocês apresentam para mim pão bolorento. Vocês alguma vez já embolorou pão na sua casa? Você acabou esquecendo no armário, alguma coisa assim? Pão embolorado quer dizer que já está, há dias, velho, há tempo. Os pães da mesa eram para ser pães frescos todos os dias. Só que esse povo, o coração já não ardia mais por Deus, já não tinha mais temor, já não amava mais a presença de Deus, era mera religião, era mera liturgia, era mera aparência. Os pães da mesa eram bolorentos. Se os pães da mesa eram bolorentos, como é que eles diriam para as pessoas trazer animais puros, animais sem mancha, sem mácula? Não diziam, não ensinavam, furtavam, sonegavam a palavra do povo. E o que o povo fazia? Trazia animal cego, coxo, manco, de todo jeito, roubavam o vizinho para poder trazer o animal de qualquer jeito para oferecer a Deus. A ponto de Deus dizer: o que você está apresentando para mim, apresenta para o teu rei, para o teu governante, para ver se ele vai gostar. Aí aqui no capítulo 2, acho que todos já encontraram, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, se você tiver uma caneta, grife: dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O que é que Deus está dizendo? Vocês não têm colocado no coração dar honra. Não estão me separando, não estão me santificando, não estão tratando com devido zelo. E aí Deus diz: vou amaldiçoar as bênçãos. Nesse período aqui, foi um período terrível da história de Israel. Mas embora houvessem esses períodos de sacerdotes profanos, de homens imundos e impuros, houveram períodos de homens fiéis. Houveram períodos de gente que tinha temor de Deus. Houveram períodos de gente que tinha reverência, verdade, sinceridade, pureza, como é o caso do Zadok. Volta lá comigo em Ezequiel 48, no versículo 11, onde começamos a mensagem. E essa mensagem é uma mensagem profética, porque Ezequiel profetiza do cativeiro babilônico, não é? Zadok já havia morrido há muito tempo. Só que a referência dele e o legado que ele deixou para as gerações seguintes não morreu. Ezequiel 48, 11, o texto diz assim: e será para os sacerdotes santificados, que uma caneta grife, sacerdote santificado, sacerdote separado, aquele que se separa para Deus. Dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, guardaram a palavra. Não andaram errados. Se não andaram errados, eles andaram como? Certos. Andaram certos. Quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas? Se os outros se extraviaram, eles não se extraviaram. Eles se mantiveram fiéis, se mantiveram firmes, se mantiveram
perseverantes na presença do Senhor. E aqui é o legado que o Zadok deixou. O Zadok é do tempo de Davi, 500 anos atrás, disso daqui. O Zadok não é do tempo de Davi, no tempo de Davi ele era ainda jovem, mas ele compreendeu que o reino Deus havia dado a Davi e faria a transição de Saul para Davi. Ele vai para junto de Davi. Era um jovem corajoso, era um jovem valente, estava lá junto com Davi. Quando Davi é coroado como rei e tudo mais, governa sobre todo Israel, chega o tempo que o filho de Davi, Absalão, se revolta contra Davi, Davi se vê obrigado a sair de Jerusalém, Zadok vai junto, levando a arca. Davi diz para ele, volta, leva a arca de volta. Se Deus se agradar de mim, ele vai me trazer de volta aqui. E o Zadok lá no palácio volta com a arca. E nesse tempo havia um outro sacerdote que era da descendência do Eli, chamado Abiatar. O Zadok permanece fiel. Chega o tempo que Absalão morre, Deus traz Davi de volta. Zadok é um que vai dizer, Deus ungiu a Davi, e ele é o verdadeiro rei. Recebe Davi de volta. O tempo passa, Davi fica velho. Quando Davi fica velho, Deus havia dito que o sucessor de Davi seria Salomão. Mas o filho mais velho, vivo de Davi, era um cara chamado Adonias, porque o Amnon já tinha morrido, que o Absalão mandou matar. O segundo era o Absalão, já tinha morrido também. O próximo da linha por idade era o Adonias. O Adonias junta o Abiatar, junta o general Joabe e se autoproclama rei. Quando Zadok, Natã, profeta, ouve aquilo, falam com a Batseba, vão direto a Davi e falam, quem foi que Deus mandou escolher para ser rei? Não foi o Salomão? Vamos ungir o Salomão rei. E se manteve fiel à escolha de quem? Deus. Diga comigo, foi Deus que escolheu. Diga, seja fiel à vontade de Deus. Diga, seja fiel, porque Deus vai honrar. Quando somos fiéis à vontade dele, à palavra dele, Zadok fez a escolha certa. Abiatar fez a escolha errada. Salomão é colocado como rei, Adonias é morto, não é? E Salomão exila o Abiatar. E ele termina com o sacerdócio dele. E o texto faz questão de dizer no primeiro livro de Reis, para que se cumprisse a palavra que Deus havia dito, que eliminar a descendência de Eli do sacerdócio. É nesse momento crucial que Zadok é estabelecido como sumo sacerdote. E ele compreende, o sacerdote tem que ser santificado. O sacerdote tem que zelar por aquilo que é santo. O sacerdote tem que zelar por aquilo que é puro. E não só ele o faz, mas ele ensina a sua descendência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele ensina a sua descendência a servir ao Senhor com verdade e sinceridade. É por isso que nesse tempo aqui de Ezequiel, quando Ezequiel profetiza o regresso e a reconstrução do templo, aqui o texto, capítulo 48, está falando sobre a herança dos sacerdotes. Quais sacerdotes? Os filhos de Zadok. Diga para a pessoa que está ao teu lado, quem é fiel, quem é santo, quem é sincero, quem é verdadeiro, vai ter herança do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas esse Zadok e os demais que foram fiéis apontam de maneira direta para o maior de todos, Hebreus capítulo 4, o maior de todos os sumos sacerdotes, que é o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, eu vou ler os versículos 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É o Senhor Jesus, então, o maior de todos, o Todo-Poderoso, que nos comprou através do seu sangue e fez de nós sacerdotes do Deus Altíssimo. Diga para a pessoa que está do lado, você também é sacerdote. Diga, você também é sacerdotisa. O Senhor também te escolheu e Ele preparou um caminho. E esse caminho deve ser trilhado em santidade. Esse caminho tem que ser trilhado com pureza. Esse caminho tem que ser trilhado em fidelidade. Esse caminho que Ele abriu pelo sangue dEle vai levar à eternidade e vai levar a herança de quem for fiel e perseverar até o fim.
Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Lembre-se que era a responsabilidade do sacerdote zelar e diferenciar o santo do profano, o puro do impuro. O puro do impuro. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14. Antes que você pense, pastor, mas até aí estava no Antigo Testamento. Não, aqui já é no Novo. Aqui é a Nova Aliança. Segundo aos Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Note que, nessas perguntas aqui, o que é que está sendo evidenciado de maneira clara? O santo e o profano, o puro e o impuro, o certo e o errado. E por que o Espírito Santo está movendo Paulo a escrever isso para a igreja? Porque a turma não estava entendendo, estava fazendo errado. Quando ele pergunta que sociedade há a justiça com a injustiça, ele está dizendo, você agora foi justificado pelo sangue do Cordeiro, os teus atos não podem ser mais injustiça. Você não pode ser mais como alguém que não conhece a verdade, a luz do Evangelho. Você tem que viver uma vida justa, uma vida de retidão, de verdade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que comunhão há entre luz e trevas? A partir do momento que a luz do Evangelho iluminou os olhos do entendimento, a partir do momento que a luz de Jesus reina aqui dentro, não podemos mais nos meter em trevas. Mas a turma se metia. Diga para a pessoa que está do lado, é bom vigiar, viu? Porque o diabo anda por aí, rondando como um leão, buscando quem possa tragar. Está doido para cegar os olhos do entendimento e levar as pessoas às trevas. E está cheio de gente por aí. Que concórdia há entre Cristo e Belial. Os demônios, os ídolos, quem está por trás da imagem, leia Deuteronômio, leia o livro do Salmo, Salmo 115. Leia. Você vai perceber. A imagem não tem poder nenhum, porque não tem vida. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. E a Escritura diz mais, quem está por trás da imagem é demônio. Pastor do céu, misericórdia, eu não sabia, fui ensinado assim, cresci assim, pois agora fique sabendo. Desde esse tempo, e muito antes disso daqui, desde lá Gênesis 11, começou a haver imagem de escultura, e até os dias de hoje, existe ou não existe? Muitas por aí. Só que o texto diz que consenso tem o templo de Deus, que somos nós, com os ídolos. Aí o texto continua, estou no versículo 16. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí vem a instrução. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos... Olha só, olha aqui. No tempo do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles não podiam tocar nada imundo, senão eles ficavam imundos. E aí tinham que ficar 7 dias separados, em santificação. Como assim, pastor? Suponha que morreu um cachorro, um gato, algum animal. Ele não podia pegar. Se ele pegasse, ele ficava imundo, ele não podia servir, ele não podia usar veste. E um morto, uma pessoa, ele não podia tocar também, com exceção da família dele. Da família dele ele poderia enterrar. Se é um parente próximo, enterra, mas fica 7 dias lá também, para depois voltar, para depois usar a roupa. Ô querido, o Senhor tem para nós não a roupa de pano, diga comigo, é veste de salvação, diga comigo, é manto de justiça, é uma veste espiritual, é uma veste gloriosa, e Ele não quer eu e você se contaminando com sujeira, com imundícia, pelo contrário, Ele nos quer ver limpos, e a veste branca, e lavada e remida no sangue dele, e veste santificada. Aí o texto diz mais. Versículo 18, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí o capítulo 7, versículo 1 diz assim, acompanhe comigo a continuação da leitura. Ora, amados, pois que temos tais promessas do Pai ser o nosso Pai, e nos receber e tudo mais, purifiquemo-nos de toda
imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando toda imundícia. Aliás, purificando-se de toda imundícia. Seja da carne, o que é a carne? O corpo e a alma. Seja do espírito. Seja, trocando em miúdos, o que fazemos com as mãos, o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, o que está no coração. Temos que nos purificar de toda imundícia, de todo pecado, e discernir e distinguir. Peraí, isso é santo? Opa, é para mim. Isso é santo? Eu posso tocar, eu posso falar, eu posso pensar. Isso é profano? Não vou tocar, não vou falar, não vou fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está escrito aí, aperfeiçoando. Você sabe que santo, de maneira absoluta, só é Deus. Não é? O dicionário define, uma das definições de santo é perfeito. E perfeição plena está em Deus. Ele sabe que nós não somos plenamente perfeitos. Ele sabe que cometemos erros e falhas. Mas o que é que ele quer ver? Diga comigo, aperfeiçoamento. Diga aperfeiçoamento diário e constante. Lembra lá quando o Moisés fez como Deus falou? Você lembra qual foi a primeira coisa que ele fez com Arão antes de colocar as vestes? O que ele fez? Lavou com água. Isso representa o batismo nas águas. Creu, tem que ser batizado. E o batismo é por imersão. Não é jogar água na cabeça. Dá para tomar banho com a caneca? Até com a garrafinha. Olha a garrafinha bacana que eu ganhei. Dá para tomar um banho com a garrafinha dessa só? Você consegue? Eu não consigo, não. Olha o meu tamanho. 1,78 m, 115 quilos. Você acha que 500 ml de água me lava? Lava nada. É 10, 15, 20 minutos debaixo do chuveiro, irmão. Ficar limpinho, né? Batismo é imersão. Tem que ser completamente imergido na água. Lavado. O que é que representa? A lavagem com o sangue do Cordeiro, sendo purificado. Depois veste as vestes. Que veste? A veste de salvação, o manto de justiça. Como é que eu continuo então, pastor, aperfeiçoando essa santificação? A água lava do lado de fora, como o batismo nas águas, né? O lado de fora é água, do lado de dentro representa o sangue de Jesus que está lavando. Já depois de batizado nas águas, a lavagem precisa continuar ocorrendo aqui dentro. Você não toma banho todo dia? Misericórdia, fiquei preocupado agora. Toma banho não, irmão. Ó que a enchente pega, hein? Tô brincando, toma banho todo dia, não? Do mesmo jeito que lavamos o corpo, lavamos o exterior, temos que limpar e lavar aqui dentro. Como fazer isso? João capítulo 15, versículo 3. O Senhor responde, para aperfeiçoarmos diariamente, continuamente, essa santificação. João 15, o versículo 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Diga comigo a palavra limpa, diga comigo a palavra purifica, diga comigo a palavra santifica, e à medida que você está ouvindo essa palavra, ela já está lavando o teu interior, à medida que você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo já vai testificando, isso aqui você pede perdão, isso aqui você não faz mais, isso aqui você faz, isso aqui você busca, e ele vai ensinando, e ele vai lavando, e a palavra vai trabalhando aqui dentro. Carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 25 está escrito o seguinte, fala comigo. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, olha o 26, para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela... Essa lavagem é todo dia, viu? Essa lavagem é o tempo todo. Para, versículo 26, apresentar para quem? A si mesmo. A si mesmo. Como? O que está escrito aí? Apresentar a si mesmo, igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória, deixa essa palavra te limpar a cada dia, e ela vai te santificar e vai nos santificar, e a cada dia estaremos sendo lavados e purificados e santificados, porque muito em breve o Senhor virá, e Ele quer um povo santo, um povo que aperfeiçoa a santificação. Sem santificação ninguém o verá. Ele quer um povo que se afasta do profano, se afasta do impuro, se afasta da imundícia, mas busca a cada dia a santificação dele, a lavagem da palavra, porque em breve Ele virá. Amados, vivemos em dias que infelizmente muita gente já perdeu esse senso de santo e do profano. Vivemos em dias, se você olhar por aí, tem gente que se diz de Deus, usando o púlpito para fazer comércio da fé. Chapéu ungido, meia ungida, lenço ungido, tudo é ungido. Sabonete, travesseiro para sonhar o sonho de Deus, fazendo comércio da fé. A palavra diz que assim seria. Vivemos em dias de gente cuja motivação do evangelho é o dinheiro. Vivemos em dias de gente por aí cuja motivação da fé é o status, é a aparência. Vivemos em dias, que muita gente se diz ser de Deus, mas já não tem mais noção nenhuma do santo e do profano. Gente, por exemplo, como pastores que louvam, que outrora louvavam grandes louvores a Deus, bêbado em show secular, casado com não sei quantas mulheres, virou agora do movimento LGBT, sei lá mais o quê, Enfim, olha os dias em que vivemos, dias difíceis, dias de muita gente que não discerne mais. Mas por que eu trouxe o resumo do sacerdócio do Antigo Testamento? Para você compreender que houveram gente, pessoas ímpias, usava a versa sacerdotal, usava, mas era ímpio, era infiel, era profano, como houveram também os Zadoques. Sabe o que quer dizer o nome Zadok? Justo, reto, como gente que era fiel. Para nós olharmos o exemplo, o maior de todos, que era Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Note como Jesus fazia. Quando lemos o Evangelho, ele é o verdadeiro santo. Mas quando alguém sujo, imundo, impuro se aproximava dele, ele não lançava fora, ele fazia diferença. Se aproximou de Jesus certa vez, ele está num banquete na casa de um fariseu, vem uma mulher prostituta aos pés dele e chora copiosamente, e lava os seus pés com lágrimas, e seca com os cabelos, e unge com óleo, e beija, todos olhando aquilo, inclusive o dono da casa pensando, se ele fosse profeta, ele saberia quem e qual é essazinha aí que está beijando o pé dele. Só faltou dizer em outras palavras, ela é uma imunda. Por fora a mulher poderia estar muito bonita, arrumada, cheirosa, mas como ela era vista por todos, uma imunda, uma impura, uma pecadora. Jesus a expulsou. Jesus disse, sai daqui, seu cão sarnento, sai daqui, isso, aquilo. Ele fez isso? Não. Ele disse para aquela mulher, os teus pecados te são perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. Certa feita ele vai na casa do Zaqueu, um coletor de impostos, um publicano, que ganhou muito dinheiro ilicitamente. O Zaqueu prepara um banquete para ele. Ele poderia ter apontado e dito, olha, essa comida aqui toda foi comprada de maneira ilícita. Você é um ladrão, você é um estelionatário, você é um miserável. Jesus fez isso? Não. A presença dele, o amor dele, a santidade dele, constrangeu Zaqueu de uma tal maneira, olha aqui para mim, quem gosta de apontar o pecado alheio é o diabo. O diabo aponta, o diabo joga na cara, você fez isso, você fez aquilo, você não merece, você é indigno, você é impuro, você é isso, você é aquilo. O diabo aponta, o diabo acusa. Jesus não aponta nem acusa, sabe o que ele faz? Ele mostra a santidade. Quando ele mostra a santidade, nós vemos refletido em nós o nosso próprio pecado. O Zaqueu olha para dentro de si e ele compreende. Não precisou Jesus abrir a boca. Ele compreende. E ele mesmo diz, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E aqueles que eu defraudei, eu vou devolver, quadruplicado. Jesus diz, em verdade veio salvação hoje a essa casa. Porque esse também é filho de
Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A prostituta deixou a prostituição, o ladrão deixou o roubo e mudou e se converteu, deixou o imundo, deixou o profano e foi santificado pela presença do Todo-Poderoso. Isaías vai diante do Altíssimo, contempla a glória dele, e quando contempla a glória dele, Deus não precisou falar nada, ele abre a boca para dizer: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio do povo de impuros lábios, eu sou impuro, eu sou um sujo, mas o Senhor manda o anjo tocar na boca dele e diz: sua boca foi purificada, seus pecados foram passados. Querido, ele quer nos santificar, ele quer nos remir, ele quer nos consagrar para ele, porque em breve ele virá. Ele quer uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja lavada e remida no sangue dele, uma igreja cheia da presença dele, cheia do Espírito Santo, uma igreja de vestes brancas, uma igreja que tem óleo fresco na cabeça. Glória! Apocalipse 22, versículo 11, para terminarmos. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Você acha que tem injustiça nesse mundo? O que você acha? Você acha que tem injustiças no nosso país? Muitas não. Vivemos em dias, se você parar para analisar a justiça propriamente dita, a própria justiça, infelizmente, tem feito muitas coisas, muitas, completamente injustas, não é? O texto diz mais: quem está sujo, suje-se ainda. Preste atenção aqui rapidinho, antes de continuarmos. Ao longo da Escritura, nós encontramos várias vezes diversas analogias de pessoas com animais. Por exemplo, do Antigo ao Novo Testamento, nós encontramos o Senhor como o nosso bom pastor e o povo como ovelha, não é? Jesus fala que quando viesse iria separar as ovelhas dos bodes. Olha só. Nós encontramos também analogias com cães, do Antigo ao Novo Testamento. O Antigo Testamento vai falar de cão, né? E está usando o animal, que para eles, o cão está para eles como a barata está para nós. O cão para eles é desprezível, é nojento, é repugnante. Quem é o cão, biblicamente falando? É o pastor, o obreiro, aquele que faz a obra de Deus por dinheiro, por interesse próprio. Por isso que ele diz para não dar as coisas santas aos cães. Por isso que aqui no versículo 15, começa a lista dizendo: ficarão de fora quem? Os cães. Ele está falando de animal? Ele está falando de gente. Só que, além destes, seja a ovelha, o bode, o cão, nós encontramos na Escritura uma outra figura, um outro animal, que é o porco. Não sei se você já criou porco, cuidou de porco, mas você sabe que se levar um porco, uma porca para lavar, pode dar banho, pode colocar uma gravatinha, um lacinho, pode deixar o porco, a porca bonito e cheiroso. Quando soltar, qual o primeiro lugar que ele vai? Hã? Eu não ouvi. Para onde? Porque é da natureza do animal. É da natureza do porco. Pode lavar, pode limpar. Quando solta, vai direto para lá. É disso que Jesus está falando. Quem é sujo, suje-se ainda. Ele está falando de gente que vem à igreja, ouve a palavra, sai lá fora, vacila, não vigia. Aí vem de novo, aí toma um banho de novo com o sangue de Jesus. Não é? Recebe o perfume do Espírito Santo, o óleo na cabeça, sai cheiroso, exalando o bom perfume de Cristo. Chega lá, em casa, no trabalho, sei lá, vacila de novo, peca de novo, né? Toca o que é profano, fala o que é... Enfim, se suja de novo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: toma cuidado, vai dar ruim, que o tempo está diminuindo, as injustiças continuam. Quem é sujo vai continuar na sujeira, mas o texto não acaba aí. Vamos continuar a leitura do versículo 11, Apocalipse 22. E quem é justo, faça justiça ainda. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia, mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro para viver uma nova vida em verdadeira justiça e santidade.
E o texto diz ainda: e quem é santo, seja santificado ainda. E quantos querem ser santificados? E quantos querem o óleo fresco do Espírito Santo? E quantos querem serem revestidos pela presença do Todo-Poderoso? Oh, pastor, eu quero, é comigo também, eu também quero. Você quer? Então se coloque de pé que nós vamos orar. Se coloque de pé porque é hora de se santificar. É hora de lavar-se com o sangue do Cordeiro. É hora de se encher da presença do Todo-Poderoso.